Estamos aqui no Sindicemp, no Sindicato dos Servidores Municipais aqui para Motinho, com a presidenta Fátima Alves, né? E a Fátima vai explicar para a gente aqui como é a proposta salarial dos professores aqui do município, né? Bom dia, Fátima. Você podia explicar de uma maneira assim, bem simples para a gente, para entender? Marcelo, eu vou tentar de uma forma bem clara, vou tentar porque é complicado, né? Mas eu vou tentar da forma mais possível colocar clara a nossa proposta de reajuste salarial para os professores, né? A gente sabe que todo ano, cada município recebe a sua estimativa de recurso do Fundeb para o município. Você tem previsão para todo ano? Tenho. Esse ano a estimativa é de R$ 8.434.134,95. Isso é só para pagamento Não, é o recurso total da educação, do Fundeb, né? Então, desse recurso total, 60% tem que ser usado exclusivamente em pagamento de professores. Não pode usar para pagar gari, nem o auxiliar de serviços gerais da escola. Não pode. Nem merendeira? Não. Professor, só 60%. Professor que está em sala de aula, coordenador pedagógico e a professores que estão em projetos de alfabetização e leitura. Então, somente para esses quase 5 professores. milhões só para os professores, né? Então, é o seguinte, desses 8 milhões, a gente tira 60%, que é o valor mínimo que tem que usar para pagar essa categoria. Então, dá no valor de R$ 5.069.000. Quase 400, de cabeça, viu? R$ 480,80. Desses 5 milhões, né, a gente, quando vai fazer os cálculos, a gente tem que tirar um percentual de reserva, que a gente chama de reserva de contingência. É uma margem de segurança, né? Para não extrapolar, né? Porque pode entrar esses 8 milhões, como não pode entrar todo esse valor. Mas sempre, o que a gente tem visto nos últimos anos é que tem entrado sempre a mais da estimativa. Eu sei. Né? Então a gente tirou esses 5% e ficou no total. Esse 5% é dos 60%, não é do montante geral, é só dos 60%. E aí a gente ficou com o valor de R$ 4.816.006,80 para pagamento dos servidores, dos professores. Professor que está em sala de aula, em coordenação pedagógica, não é coordenação de gestão, coordenação pedagógica, e como coordenador de projetos de alfabetização e leitura. Né? Então é esse o destino que tem que ser dado ao dinheiro do Fundeb, os 60%. Então, dentro da nossa proposta, a gente fez uma tabela que a maioria dos professores já tem conhecimento. A gente fez uma assembleia, divulgamos, fizemos uma assembleia, foi aprovado pela categoria, né? Essa nossa proposta. Também estaremos colocando nas escolas, né? Essa nossa proposta. Já encaminhamos para o secretário de Educação e ontem nós apresentamos, juntamente com a nossa pauta de reivindicação, essa proposta para o prefeito, né? E explicamos detalhadamente. O prefeito entendeu, Fátima? É o seguinte, ele entendeu um pouco, mas para ele entender, vai ter que ele também tomar todo o conhecimento de como está lá na educação, todo o desenvolvimento lá da educação. Só para dar um entendimento aqui, para os telespectadores aí, aquele rateio do Fundeb que tem normalmente no final do ano é a soma do dinheiro dos 60%, né? Exatamente. Então, melhor do que ratear, melhor é aumentar e pagar, né? Exatamente. Aí outra coisa, eu quero explicar aqui para todos que a gente poderia vir com uma proposta acima da nossa realidade, né? Vamos supor, pedindo 20%, mas sabendo que o município não seria possível cumprir esses 20%. Então a gente não fez a proposta dessa forma, porque a gente fez uma coisa concreta, realista, uma coisa realista que pode ser cumprida, né? Então nós colocamos da seguinte forma: os nível médio propedêutico, que são aqueles professores que têm um nível médio científico, colocamos para ele um vencimento base no valor do salário mínimo de R$ 678
E aí, em cima desse vencimento base, vem as gratificações. Que nessa nossa proposta, a gente fez o cálculo de cada professor efetivo que tem no município. Nós não tiramos nem aqueles professores que estão cedidos para outras secretarias, que não pode estar dentro da folha dos 60. Né? E esses 60 só para quem está em sala de aula, exatamente. Né? E nos casos que eu apresentei. Também não posso, não pode, por exemplo, nós também estamos apresentando aqui o do nível médio, sim, modalidade normal, que no nosso atual PCC, Marcelo, o nível médio ele está no quadro isolado. E aí tem que ser corrigido essa falha do nosso PCC, que ele está isolado. Já que o piso foi feito para o nível médio. Então a tabela de progressão dos professores tem que começar pelo nível médio. Que é o menor, né? Que é de onde a lei federal dá a lei, dá o piso foi feito para eles. O nível médio, professor de nível médio, é de onde começa, é o piso, né? Sei. Então a nossa tabela de progressão tem que começar do nível médio. Então aqui também a gente apresenta uma proposta de melhoria no nosso plano de carreiras, né? Então dentro dessa nossa tabela ficaria o nível médio começando a classe 1, o graduado na classe 2, o pós-graduado na classe 3, o mestrado na classe 4 e o doutorado na classe 5, né? E aí a gente vê uma proposta de reajuste para todos dentro da receita que está prevista para o município. Nós fizemos os cálculos de todo mundo, das 13 folhas, com os encargos, que é o INSS patronal, foi colocado nesses nossos cálculos, terço de férias, 13º, então foi feito tudo, minuciosamente. Fátima, a gente faz aqui uma pergunta, né? Bem, a gente viu que os cálculos são realistas, pode ser implementado esse percentual. Seria um bom motivo para o prefeito atender aí o pleito do sindicato, né? Agora, por que não atender? É como hoje eu estive aqui com a presença de um professor que eu estava explicando o seguinte, né? Inclusive esse professor já fez até parte do ano passado, em outros momentos na nossa luta, nos cálculos de outras reivindicações em reajuste salarial nos anos anteriores. Então a gente viu o seguinte: como a gente fez uma proposta com o pé no chão, usando realmente a realidade, o nosso quadro de professores efetivo, não, como eu disse, não tiramos ninguém que estão cedidos para outra secretaria, não tiramos nem os professores que estão licenciados sem remuneração. Por que nós não tiramos? Porque para suprir a vaga daquele professor, tem que ser contratado outro professor, que aí ele vai ser pago com o dinheiro do Fundeb, né? Então, Está na reserva, né? Exatamente. Então a gente não tirou ninguém. Nós fizemos os nossos cálculos baseado em cima do número de professores que está dentro do quadro do efetivo do município. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até o próprio secretário de Educação. Ele está na nossa tabela de reajuste salarial, mas nós sabemos que ele não pode estar dentro dos 60 do Fundeb, né? Eu sei. Então, mas na nossa tabela nós não tiramos ninguém, deixamos todo nosso efetivo de professor. É uma reserva estratégica da receita, porque, né? por exemplo, se ele não tivesse em cargo de confiança, ele estaria na sala de aula. Mas como ele está em cargo de confiança, ele não está na sala de aula, mas lá na sala de aula tem que ter um professor no lugar dele. Então, é contratado um professor. Então, esse professor ele é pago com dinheiro dos 60 do Fundeb. Então a gente fez minuciosamente esses cálculos, né? Vimos que dá para cumprir essa nossa proposta de reajuste. Agora, caso o município não queira cumprir, ele vai ter que nos mostrar. Se disser que não dá para cumprir, ele vai ter que nos mostrar. Tem que convencer. E nos convencer por que não vai dar, né? Porque nós fizemos. Tem justificativa, para não dar esse reajuste?
teria uma justificativa? Da forma como nós Foi calculado, fizemos né? calculado, eu desconheço. Porque, por exemplo, no ano passado o nível médio teve 22% de reajuste e o graduado 7%. Esse ano, o nível médio está tendo 7,97% de reajuste e estamos com a proposta para o graduado de 15%, que é de extrema importância também deixar claro que esses 15% tem que ser colocado em lei no nosso plano de carreira, porque se não acontecer essa melhoria no nosso plano de carreira, vai sempre permanecer essa fragilidade do professor graduado. Porque se hoje o município de Paramoti já estivesse cumprindo o piso salarial para o nível médio, a diferença do salário do médio para o graduado, vamos supor, hoje o município está cumprindo o piso desse ano, mas não deu reajuste para o graduado. Seria diferença de menos de R$3 de vencimento básico. Que não é justo, né? Que não é justo. Tá entendendo? Então, essa nossa proposta ela está muito clara, muito dentro da nossa realidade e eu sinceramente eu não vejo como o município Por que não, né? cumprir. Porque foi feito os cálculos da forma como nós fizemos ano passado. Ano passado, quando a administração apresentou 10% de reajuste para os professores, os professores ficou aguardando a resposta do sindicato para ver se realmente era só o que dava para ser dado. E de acordo com a receita que estava estimada, realmente era só 10%. Só que no final do ano veio além do que o que estava estimado, né? Mas essa é a nossa realidade. Pai corredor, aqui está uma sugestão que o prefeito Samuel Boatchan, ele poderia muito bem dar esse reajuste de 15%, né? E pedir aos professores um maior empenho para melhorar a nota do IDEB, né? Com certeza. É uma contrapartida, pessoal, vamos melhorar. Eu não sei quanto é que está a nota do IDEB. Eu sei que tem melhorado. Tem melhorado. Só que no momento eu não sei informar qual é a nossa nota, né, no IDEB. Mas eu sei que melhorou. Se eu não me engano, o município está no verde, né? Exato. E é isso. Para a gente poder cobrar do trabalhador, a gente também tem que dar as condições e valorizá-lo, né? O Fundeb foi criado justamente para isso, para valorizar o professor. E dentro dessa nossa proposta, como eu tive até sugestões de professores que disseram assim, Fatinha, vamos pedir 20%? Eu disse, não adianta a gente pedir apresentar uma proposta em cima de um valor que a gente sabe que o município não vai ter condições de cumprir. Então vamos trabalhar com a nossa realidade, com a possibilidade do que é possível. Pé no chão, né? Pé no chão. Então essa é a nossa proposta, como eu disse ano passado, depois que o sindicato fez os cálculos, a gente apresentou para a categoria e disse, não, realmente só é possível cumprir, dar 10% de reajuste para os professores, né? E aí foi o que foi dado, ou melhor, para os graduados, professor graduado, e foi o que aconteceu. Então nós estamos com uma proposta deixando mais claro, para o nível médio propedêutico, como vencimento base, o valor do salário mínimo, para o nível médio graduado, um percentual de 15%, e o pós-graduado já é assegurado em lei os 25%. Então, quer dizer, era uma forma mais de melhorar o nosso plano de carreira e garantir um reajuste digno para os professores de acordo com com a estimativa da receita para o município. Claro, vocês fizeram, o sindicato fez o cálculo, vocês apresentaram a proposta para o prefeito. Qual é o próximo passo? A gente já protocolou até para o secretário de Educação a nossa proposta e demos um prazo de 10 dias úteis, né, para que o secretário nos apresente uma contraproposta e aí a gente vai aguardar esse prazo terminar, que eu acredito que dentro desse prazo ele queira chamar o sindicato para negociar a pauta, né? Vamos torcer por uma negociação mais branda, mais tranquila, né? Mas aí a gente já em assembleia da categoria, a gente decidiu, se caso aconteça o silêncio como resposta, né?
a gente convoca a categoria para tomar as próximas decisões. Eu acredito muito no diálogo, né? O sindicato está se mostrando sempre a favor do diálogo. Então é importante que esse vínculo com a administração municipal não seja quebrado, né? E é igual um vaso de cristal, depois se quebra, não tem como ajeitar. O sindicato tem maior boa vontade, né, Fátima, em resolver os problemas dos servidores, né? Encaminhar as soluções, né? Problemas e soluções. E a decisão aí está com o prefeito, né? É como eu sempre tenho dito, a gente tenta sempre trabalhar com o diálogo, mas quando o diálogo não funciona, a gente tem que buscar outros meios para resolver os problemas, né? Então, gente, isso aqui é uma entrevista especial aqui, dedicada aqui aos professores aqui de Paramoti, sobre a proposta salarial, né? E a gente espera que até o final do mês de abril, né? Talvez a gente tenha. Vai ser retroativa quando o aumento? Tem que ser retroativa a janeiro, como a lei diz, lei federal. Então pronto, pessoal. Marcelo Sampaio, direto de Paramoti. Muito obrigado.